Imagina o desespero, você liga o seu PC, conecta um pendrive ou um cartão SD e percebe que os arquivos foram deletados ou excluídos. Será que é possível recuperar todos eles do jeito que estava anteriormente? A resposta é sim, graças a essa ferramenta da Tenorshare. Sim, você vai encontrar o link na descrição e com ela você vai conseguir recuperar todos os dados do seu computador que foram deletados, excluídos ou corrompidos. O link está na descrição. Meu nobre, esse aqui são os 5 aplicativos principais para diagnóstico e 2 deles para manutenção do seu computador. Essa lista atualizada com os melhores de 2026. Bem-vindo, meus nobres, a mais um vídeo aqui no canal. E por que 2026? Porque você deve tê-los o mais rápido possível e começar 2026 com a sua máquina no talo, rodando liso, beleza? São aplicativos totalmente gratuitos. E você vai ver a partir de agora aqui a nossa lista. Eu vou começar logo trazendo para vocês aqui a ferramenta oficial da própria Microsoft. Ela é muito boa e isso é um fato. O PC Manage, né? Ou Microsoft PC Manage, enfim. Essa ferramenta aqui realmente se mostrou ao longo dos anos muito boa. Por que eu posso dizer isso aqui? Ela veio com atualizações excelentes, onde você tem um diagnóstico completo, né, bem funcional de recursos, detalhes. Você agora consegue desinstalar programas do sistema Windows e remover arquivos desses programas, ou seja, o que fica para trás. Isso é importante, além de uma limpeza bem otimizada. Inclusive, eu fiz um vídeo recente mostrando essa limpeza otimizada na minha máquina principal. Por exemplo, aqui, ó, você não vai enxergar muito bem, mas vamos ver aqui, dar um detalhe. Eu vou dar um zoom para você ver aqui. Olha só, quando eu venho aqui em armazenamento, beleza, ele vai fazer uma análise completa do lixo do meu sistema Windows. E observe o seguinte, você sabe que abrir o navegador, abrir o YouTube, né, que muita gente faz isso no dia a dia, instalar atualizações do Windows e muita coisa, vai gerando arquivos, né? E observe que eu já fiz essa limpeza, tem uns 5 dias, 5 dias não, acho que tem uns, mais ou menos 5 dias que eu fiz o vídeo mostrando sobre isso aqui, ó. E observe aqui que ele mostra outros, como o cache do navegador, não é histórico, é o cache. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Então aqui nós já temos só dos navegadores aqui, quase 5 GB aqui, ó. Só dos navegadores. Tem outras coisas aqui do sistema também, ó, e outros. Então assim, essa ferramenta ela é muito boa. Vai pedir para mim fechar o navegador aqui, depois eu fecho. Então essa ferramenta da Microsoft, além de você conseguir fazer uma limpeza profunda, você também consegue verificar o sistema, restaurar aqui, você consegue utilizar os aplicativos do próprio Windows, como por exemplo, ó, diagnosticar problema na Microsoft Store, você consegue desinstalar atualizações do Windows, atualizar o Windows e muitas coisas, configuração, reparo e muito mais. Então é uma ferramenta, ó, até verificador de rede você tem. É uma ferramenta que você não deve ficar sem ela no seu PC, pelo menos eu acho que você não deve ficar. Outra coisa que você não pode ficar sem, mas está fora dessa lista de aplicativos grátis, que é um extra para você, é simplesmente a VPN da Kaspersky. Meu nobre, proteção, tá? Outra coisa, você consegue sim, através da VPN, eu já mostrei isso aqui no canal, baixar com a velocidade muito boa de servidores que limitam. O Pixel Draw mesmo limita aquele sem vergonha, onde eu coloco os arquivos aí do canal. Então assim, OneDrive para fazer o upload, já mostrei aqui também no canal já. É muito rápido com a VPN. Então a da Kaspersky tem o melhor custo-benefício e funciona em todas as plataformas, incluindo o Linux. Sim, é possível você configurar, tá? É só você pesquisar na internet que você vai ver como é que você configura diretamente no ambiente do Linux. E você pode utilizar o nosso cupom de desconto. Cara, fica muito barato. É realmente o menor custo-benefício de VPN hoje do mercado é o da Kaspersky aqui, tá? Vou deixar para você no primeiro comentário fixado e também na descrição. Utilize o nosso cupom SAIRO maiúsculo para você ter mais desconto ainda. A outra ferramenta muito boa,
né? Que tá aqui nossa lista completinha aqui, ó, chamada de, eu vou até voltar a página oficial para você ver aqui, tree size, pronto, ou traduzindo aqui, né, na verdade, tamanho da árvore. Interessante. A árvore tem galhos, né, e subgalhos e assim vai. Essa ferramenta aqui, ela consegue fazer um monitoramento completo em minutos de tudo que tem na máquina. Tá? E você pode utilizar gratuitamente também, né? A versão paga, tem a versão paga aqui também, se você quiser, tá bom? Mas é uma ferramenta muito boa para monitoramento completo e gestão de arquivos, dados do seu PC. Então, o Tree Size é uma ferramenta muito boa de diagnóstico, nesse caso, né, do PC Windows com respeito à utilização de dados, para você monitorar tudo certinho, bonitinho e apagar aquilo que não tem necessidade. Então ele consegue fazer uma listagem rapidamente do que você precisa. É uma ferramenta muito boa que você pode fazer um teste e não ficar sem ela aí no seu PC. Iniciar como administrador. Pronto, agora sim. E que lista pra gente, ó. Deixa eu abrir novamente aqui, ó. Onde estão os arquivos principais aqui do sistema? O que está ocupando aqui? Onde está? Então você consegue ter um diagnóstico muito preciso. Realmente muito bom para você fazer uma limpeza de espaço no seu PC Windows, tá bom? Outra ferramenta muito boa é o Crystal Disk Info. Por mais que o site deles é muito desorganizado no meu ponto de vista, mas é uma ferramenta que você não deve ficar sem. É que quando eu falo desorganizado, tem um monte de versão aqui com animes, desenho, hentai, é bagaceira 4. Eu não gosto do site, não vou mentir para você. Quando eu entro aqui, eu fico perdido. E olha que eu sou um pouco assim, entre aspas, avançado, né? Entre aspas. Mas é uma ferramenta que você não pode ficar sem. Por quê? Porque ela monitora, né, o seu disco HD, SSD, pendrive e afins. Ou seja, se o seu, no caso, HD externo, se o seu SSD no Windows, NVMe, apresentar algum tipo de problema, você consegue fazer um diagnóstico e também prevenção de perda de dados. Uma vez, claro, que você tenha instalado essa ferramenta no seu PC. Olha só aqui, o meu NVMe, esse aqui é o NVMe, tá saudável, temperatura ok, mas observe aqui a vida útil, ó, 84%. Porque o SSD vai diminuindo, ou o NVMe vai diminuindo a vida útil dele. Então você consegue monitorar. Entendeu? Às vezes já aconteceu comigo de o disco estar com 80%, ele cair para 40% do nada, depois para 30%. Então isso automaticamente é um alerta que você deve trocar o seu disco HD ou SSD. Entendeu? Então essa ferramenta de diagnóstico aqui, ela é muito boa. Mostra os detalhes do disco, se tem bad block, se não tem temperatura, trim, se está habilitado ou se não está habilitado, um monte de coisa importante. Então é uma ferramenta muito útil que você não deve ficar sem ela na sua máquina. Pelo menos verificar a cada 15 dias o seu disco com o Crystal Disk Info. Outra ferramenta de diagnóstico muito boa que eu já utilizei por anos a fio é o Mentest 86 ou x86. Não quer dizer que ele funciona só em 32 bits, não. Funciona em qualquer sistema operacional, tá bom? O Linux, o Windows, Mac, funciona em tudo, tá bom? Só para que você entenda isso aqui. Essa ferramenta consegue fazer um diagnóstico preciso da memória RAM. No entanto, o único detalhe que eu acho assim muito antigo é a questão de criar um dispositivo USB só para ele. Ou seja, um pendrive boot só para ele, tá? Então assim, o diagnóstico de memória RAM do Windows, que é uma ferramenta oficial da própria Microsoft, tá aqui, ó, tá no próprio Windows. Você tem no Windows 7, no Windows 10, no 8, 8.1, Windows 11... Tá? E é uma ferramenta que também faz a verificação de memória RAM. Tem aqui, ó, reiniciar agora e verificar se há problemas, recomendado. Só que aí tem um detalhe importante quando você vai utilizar uma ferramenta dessa aqui. Vamos lá, para que você entenda os pormenores. Vou vir aqui, ó, em gerenciador de tarefas do Windows Memória RAM. Observe o seguinte aqui, ó. Essa placa-mãe minha tem 2 slots e sendo um ocupado. Tem 2 e eu estou usando um. Perfeito, né? Então, esse teste aqui, tanto pelo Mentest quanto pelo da própria Microsoft, seria perfeito eu testar nessa máquina aqui. Se der algum problema, eu vou saber qual memória tá com problema, porque eu só tenho uma, só tenho um slot. Agora, se você estiver usando duas memórias RAM, 2 slots diferentes, é óbvio, né? Você vai saber qual que é. Então, para testar, você precisaria testar
pente por pente, ou eu tenho que falar módulo por causa do Zenzo, né? Pente não pode não, é raiz demais. Então tem que testar pente por pente ou módulo por módulo de memória RAM para você saber qual que está com problema. Porque se você tem 2, 3, 4 em slots aqui, se você rodar tanto o Mentest quanto na Microsoft, você vai saber qual que está com problema. Então assim, você precisaria saber. E é isso que eu falo para esse pessoal há muito tempo. Ó. Por que o Mentest, o da Microsoft, não adiciona alguma função lá onde você pode saber qual memória RAM deu problema, tipo o nome dela ou o slot que ela tá? Ficaria mais prático. Infelizmente, nem o Mentest tem isso. Por incrível que pareça, é uma ferramenta que já tem anos, décadas, na verdade, a fio aí, infelizmente. Então tá aí um detalhe para você, tá bom? Uma ferramenta muito boa para testar a memória RAM do PC. Às vezes, formatação, você tenta formatar o PC, a memória RAM não aceita que tá com problema. Então não aceita, é sério. Altas cargas no PC, memória RAM, dá problema também, da tela azul, e você nem sabe o que é, acha que é o Windows, mas é só memória RAM. Mas para isso você precisa fazer um teste bem completo. Aqui o teste de memória RAM, como eu disse, não é um teste tão simples de fazer não. Precisa entender todos esses detalhes para você chegar à conclusão correta. Por fim, o WInfo, né? O HWInfo, desculpa, é outra ferramenta muito top. E você tem a versão portátil, que é melhor ainda, né? Então no site oficial você pode ir lá e tem a versão portátil, tá? E assim, cara, é uma ferramenta onde você vai conseguir verificar tudo da sua máquina. Tudo. Memória RAM, placa-mãe, ó, não pode ser executado no PC porque... Rapaz, mas esse... Ah, aqui é ARM, eu coloquei, foi ARM, desculpa, eu sou boca de chulapa, hein? Aqui veio para ARM, para o Windows 32, 64-bit. Desculpa aí, galera. O Sairo Digital, boca de burro, errou aqui. Vamos lá. Com ele aqui, ó, você consegue ter um diagnóstico completo de tudo que tem na sua máquina. Processador, temperaturas, frequências, os sensores aqui, ó, tudo, placa-mãe, memória RAM, qual modelo. Então, é outro software que você viu de código aberto, não, portátil, que você pode utilizar. Muito bom mesmo, cara. E observe aqui que ele mostra para mim, ó. Inicialização EFI, tá ok. Aqui no PC, Windows, certo? O chipset da placa-mãe também. Você pode ver mais informações aqui. Tem até, ó, drive também, ó. É dessa placa-mãe aqui. No caso do chipset ou da placa-mãe, eu acho. Você vê aqui a questão de inicialização segura está desabilitado. O nome aqui. Então, assim, é uma ferramenta, cara, muito boa mesmo, tá? Muito boa que você pode utilizar. Então não fique sem esses programas ou software ou apps. O cara vem criticar que eu falo app. Rapaz, mas é complicado, né? App, software, né? Em inglês software, programa no Brasil, eita, complicado. Eita, os caras, por que não critica o conteúdo? Critica uma fala, uma frase, putz grila, hein? Quando não tem argumento vai para isso. Enfim, tá aí os programas gratuitos que você pode e deve ter na sua máquina agora, já agora no final de 2025, mas para 2026 também. Valeu? Até nosso próximo vídeo, meu nobre Grupo Sairo Digital.